Deus toda a glória. Bem, vamos estar dando início à oração. Então ficar aí bem lá atrás, chegar mais pra frente. A gente vai orar aqui mesmo. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver em Efésios. Vamos continuar em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante. E é específico sobre batalha espiritual. E a gente vai estar, na próxima terça-feira, não hoje, mas na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui especificando mais em relação às armaduras espirituais, a importância das armaduras espirituais, a importância do capacete da salvação, a importância da couraça da justiça, a importância da espada do Espírito. Então tudo isso está dentro no âmbito espiritual. Tudo isso está dentro de uma realidade espiritual. E Paulo, quando ele escreveu Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, Paulo estava visualizando essa guerra espiritual que nós enfrentamos. A guerra espiritual que enfrentamos na igreja, a guerra espiritual que enfrentamos do lado ministerial, a guerra espiritual que enfrentamos no nosso casamento, enfrentamos com a família, e a guerra espiritual que enfrentamos muitas vezes no nosso interior. Muitas coisas que nós tratamos, às vezes, que são problemas gerados da carne, muitas vezes são problemas espirituais. Então nós vamos ver aqui, os irmãos aí que estão com a Bíblia, Efésios 6, então, Efésios, aqui no capítulo 6, 10, diz assim, olha, primeiro versículo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, existem muitos métodos para a pessoa ficar firme na igreja. Existem muitas estratégias para a pessoa se manter firme nos caminhos do Senhor. Mas Paulo aqui, ele fez uma definição poderosa, uma definição que abraça o mundo espiritual. E no versículo 10 ele diz assim, olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Jesus, em todo o seu ministério, Jesus, em tudo que ele fazia,
Jesus ele fazia para dar o exemplo. E em tudo que Jesus fazia, Jesus ele transmitia a glória para Deus. Ele transmitia a glória para o Senhor. Então Jesus, ele, quando expulsava o demônio, quando curava o enfermo, Jesus ele não especificava assim, olha, eu fiz isso, eu expulsei esse demônio. Mas Jesus, ele ensinava para os discípulos que ele havia feito aquilo que é. Olha, tudo isso está acontecendo através do poder de Deus na minha vida. Através da unção de Deus na minha vida. Jesus, ele disse certa vez para os discípulos, ele disse, olha, vocês estão maravilhados com tudo que está acontecendo? Vocês estão maravilhados com os demônios sendo expulsos? Vocês estão maravilhados com os enfermos serem curados? Pois eu digo para vocês, olha, se vocês crerem, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer coisas maiores do que é. Foi o que Jesus falou. Se vocês tiverem fé, vocês farão coisas maiores do que as que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não é nada, em vista daquilo que vocês são capazes de fazer. Jesus ele liberou essa palavra para os discípulos. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, fortalecei-vos no Senhor, ele está querendo dizer o seguinte, que nós devemos buscar força em Deus. Porque quando a nossa força acaba, quando a nossa capacidade humana acaba, aí entra o poder de Deus na nossa vida. Então a força que eu humanamente não tenho, eu tenho que buscar essa força. Eu não estou aguentando o peso da tribulação e o peso da dificuldade está muito grande. Aonde você vai buscar essa força? Você vai buscar essa força em Deus. Você vai buscar essa porção que está faltando na sua vida, você vai buscar no Senhor. Nós vamos ter alguns irmãos que vão nos ajudar em oração, que vão liberar a palavra, que vão ministrar sobre a nossa vida, mas aquilo que estiver faltando vai fluir de Deus para a nossa vida. É o reforço que vai vir direto do Senhor para o nosso interior, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. Então, meu amado, nessas orações que nós estamos fazendo aqui, vamos buscar esse Deus, porque Ele tem para dar. Sabe, é você usar o poder de Deus, usar a força de Deus. E nós temos um privilégio muito grande aqui, Jesus, Ele divide o seu poder conosco. Por quê? Porque quando oramos por alguém e ali a pessoa é curada, o poder de quem? O poder de Deus. Então vamos dizer assim, Jesus ele está emprestando um pouco da porção dele para nós. Ele está emprestando um pouco da autoridade que ele tem para nós. A Bíblia diz que Elias pediu porção dobrada, pediu porção dobrada do Espírito da unção que estava sobre Elias. Eliseu falou, olha, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Isso quer dizer o quê? A porção que estava sobre a vida de Elias não era de Elias, era de Deus. Então, indiretamente, Eliseu dizia o seguinte, olha, eu quero porção dobrada dessa unção que está sobre a tua vida, desse poder que está sobre a tua vida. Então, é um trabalho de sequência. Sabe, a unção ela passa por mim, ou passa pelo missionário, ou passa por qualquer outro pastor, e ela é transmitida para aqueles que estão ali recebendo, que estão ligados. Então, amados, nessa noite, vamos buscar essa força em Deus, a força que está faltando em mim, a força que está faltando em você, a porção que está faltando na sua vida. Busque esse reforço no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, você não está aguentando usar a sua força, meu amado, então use a força de Deus.
Você não está aguentando porque nós estamos aqui orando, porque nós estamos aguentando usar a nossa força, porque nós reconhecemos que com a nossa força está sendo pouco, então nós precisamos da força de Deus. E a força de Deus ela é adquirida através de oração, através de busca, através de clamor, através de dedicação, através de glória, na força do seu poder. E Paulo ele diz assim, olha, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, nessa noite você está vestindo a armadura de Deus. Nessa noite nós estamos vestindo a armadura de Deus, porque quando os romanos eles saíam para a batalha, eles não saíam sem estarem totalmente, havia ali uma inspeção, e o comandante, o general, ele fazia aquela inspeção dos soldados para ver se estava tudo certinho, para ver se eles estavam com a espada, para ver se a couraça estava no lugar, para ver se estavam com o capacete, para ver se estavam, porque eles deveriam estar bem protegidos, porque quanto mais protegidos, mais guardados, quanto mais guardados, mais fortes, mais preparados para combater o inimigo. E o capacete que os romanos usavam era um capacete com uma estrutura fortíssima, para não deixar que a espada penetrasse, atingisse então sua cabeça e eles morressem com facilidade. A couraça era para protegê-los de uma forma mais segura. Então, meu amado, os ataques eles não vão parar. As investidas elas não vão parar. Mas nós devemos buscar essa força de Deus para estarmos preparados. Paulo ele diz aqui, ó, para ficar firmes contra as ciladas dos malignos. Então, o que você está buscando hoje aqui são armaduras que vão te proteger, talvez daqui a um ano. Sabe, às vezes você está buscando aqui para amanhã, mas eu vou te dizer uma coisa, o que você está buscando aqui hoje são armaduras que vão te proteger, de repente, daqui a 2 anos. Os momentos de busca que eu tive, as vigílias que eu participei, os momentos na presença do Senhor, elas foram armaduras, foram buscas que me protegem até hoje. Então, meu amado, quando nós estivermos aqui clamando ao Senhor, peça a Deus, Senhor, eu preciso da tua porção, eu preciso da tua força. O meu braço não aguenta mais. O meu braço já está cansado. As minhas pernas, Senhor, já estão cansadas. O meu corpo, Senhor, já está sentindo o peso da luta. Então, Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso da tua força. Meu amado, use a força de Deus, e Deus está liberando um pouquinho da sua força para que você use. Sabe, isso quer dizer o que nós temos o privilégio de termos autoridade, porque, meu amado, o diabo ele não tem medo de você. Não é a sua palavra em si, a sua sabedoria que espanta o demônio. Não é o nosso conhecimento que espanta o mundo espiritual. Mas sabe o que é? É a porção de Deus em nossa vida. Porque o diabo ele é espírito. Então se ele olha para você e ele vê só a carne, para ele não é nada. Ele vai brincar. Ele vai fazer festa com a nossa vida. Mas se ele olha para nós e ele vê a porção do Espírito de Deus, e ele vê que em nós está a força de Deus e não a força humana, então ele tem que recuar, ele tem que retroagir diante das suas investidas e das suas ciladas. Por isso Paulo ele diz ali na força
do seu poder, porque o demônio ele não tem medo do nome chamado céu. O diabo não tem poder do nome chamado aneis. O diabo não tem poder do nome de um pastor muito famoso, pode ser o Silas Malafaia, pode ser o Marcos Feliciano. O diabo não tem medo do nome da pessoa, mas o diabo tem medo da unção que está sobre a vida da pessoa. É da autoridade que está sobre a vida da pessoa. Então, meu amado, por quê? Porque nós usamos a força de Deus. Nós usamos o poder de Deus. Nós usamos, sabe o quê? Aquilo que nós não temos. E o que é que nós não temos? Nós não somos sobrenaturais. Você não é sobrenatural. Eu não sou sobrenatural. Nós somos humanos. Mas nós temos liberado para nós o poder sobrenatural de Deus. Que vai nos revestir, que vai nos proteger, que vai nos guardar. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar pedindo a Deus para Deus estar quebrando cadeias. Para Deus estar quebrando, sabe, toda piranda do diabo. Amado, o mundo espiritual ele é muito sério. O que é piranda do diabo? Piranda do diabo é assim. Na organização maligna, às vezes é designado um demônio para ficar brincando de piranda com as pessoas. Aí, aquele demônio ele vai numa casa e fica ali, faz uma ruaça, fica ali, né, arruma confusão danada, e traz briga, traz contenda, traz tribulação, traz fraqueza, traz choro. Aí, de repente, aquela família começa a buscar, começa a repreender, começa a reconhecer. Ele perde a força ali, ele pula, ele não pode parar, ele vai pular para outro lugar. Aí ele vai procurar quem? Vai procurar uma outra casa, porque ele foi expulso daquela casa. Ele vai procurar uma outra casa. E assim, muitas das vezes, dentro da igreja, amado, existe isso. Existem espíritos que trabalham, sabe, nas famílias, aquelas famílias, às vezes, que não estão muito ligadas, que não estão, então estão enfraquecidos. Aí o diabo começa a fazer a ruaça, começa a bagunçar. Aí aquela família buscou, repreendeu, aí aquele demônio sai daquela família. Mas ele vai procurar outra família. A família que tiver com a porta aberta, ele vai entrar. E aí ele fica brincando de piranga. Ele fica fazendo um rodeio. Vai numa casa, sai de uma casa, vai para outra, vai de uma casa, expulsa de uma casa, vai para outra. Aí daqui a pouco aquela família que repreendeu, que expulsou, que chutou, que botou ele para correr, daqui a pouco está na prateira de novo, aí ele volta para lá de novo. Sabe, mas nós, essa oração aqui, ela tem por objetivo de não aceitar isso. Sabe, a gente tem que estar ligado com as astutas ciladas do diabo, como diz aqui o texto. Olha, para vocês ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, amados, uma das armas que o maligno tem usado, sabe o que é uma coisa que se chama fofoca. Meu amado, não dá lugar para isso, porque a fofoca existe em qualquer lugar. No meu trabalho, a pessoa tem uma fofoca lá, o pessoal quis me botar no meio, eu estava quase entrando. Estava quase entrando na fofoca. Aí eu, de repente, eu me liguei. E era uma fofoca que ia me deixar queimado com o meu supervisor, ia me deixar queimado com alguns colegas de trabalho. Aí eu me liguei. Aí todo o pessoal vinha falar comigo e falava, irmão, ó, para com esse negócio de ter fofoca. Aí daqui a pouco o supervisor está sabendo, daqui a pouco está mandando embora, o outro embora, por causa de fofoca. Então, apaga isso aí. Deixa morrer essa história aí, briga, negócio de venda, que um pegou venda do outro roubou venda do outro, e o outro ligou para o cliente do outro, e uma fofocada danada. Então isso aí tem todas as áreas, assim como tem na área de trabalho, tem na igreja. Tem na igreja, tem tudo quanto é lugar, então a gente tem que estar ligado, ó. Mas está acontecendo isso, ó, repreende. Não, vamos parar com esse negócio, não deixa crescer não. Como é que a gente faz para resolver isso aqui?
Vamos resolver, não vamos deixar esse negócio alastrar, não. Sabe? É um ditado que diz, ó, é cortar o mal pela raiz. Porque aí o inimigo, ele entra uma porta que abre, e ele fica só esperando a porta abrir, ele vai lá e entra. Então a gente não pode aceitar essa oração aqui, ela tem o objetivo disso aí. A gente não aceitar fofoca dentro da igreja, fofoca dentro da família, e não adianta eu lutar contra isso sozinho. A gente tem que estar junto nisso. A pessoa chegou, deu lugar, a pessoa está fraca, a pessoa não está na ligação ali de Deus, deu lugar ao maligno, aí ela lança lá através de uma fofoca, uma semente, aí todo mundo absorve aquilo, daqui a pouco aquilo vai crescendo e vai alimentando, vai ganhando força, aí está trazendo problema para a igreja, interferindo no culto, interferindo na hora da mensagem, interferindo na hora do louvor. Então isso sabe o que é? É ciranda. É um demônio que fica cirandando. Ele sai de uma casa e ele vai para outra. Ele está numa casa que o fogo está forte, ele sai daquela casa que o fogo está forte, vai para outra que o fogo está fraco. Então, escudo da fé é você estar com esse escudo, irmão. Você tem que estar com esse escudo, porque senão, se você não tiver com o escudo, a seta do maligno vem, o maligno vem e vai te atingir. Porque você está sem escudo. Você não vai. O escudo, qual é o objetivo do escudo? Se proteger da espada e se proteger das flechas. A couraça por si tem o objetivo de se defender da espada. O furo não ter muito. Não ter facilidade de perfurar as pessoas. Mas o escudo é para se defender das flechas. Então, amado, em nome de Jesus, Deus, Ele tem liberado o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, para a gente se proteger. Então, em nome de Jesus, não vamos deixar as coisas